Fala aí, galera! Bom dia, senhoras e senhores! Buenos dias! Que Deus possa estar conosco neste dia, com cada um de nós, né? Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam também. Que Deus possa estar com eles também, que aliás, Deus sempre está com eles, né? Deus está com todo mundo. Com quem acredita e com quem não acredita. Porque ele é muito maior do que isso, né? Ele é bem maior do que quem acredita e quem não acredita. Enfim, não é um think about, né? Nós estamos aqui no nosso Português em 10 minutos, dando continuidade ao estudo da análise sintática, né? Falamos sobre, demos a pincelada do que é análise sintática. Análise sintática é a questão da estrutura, né? Como se estrutura a língua, como a língua é formada, né? A gente deu aquela questão lá do sujeito, verbo e objeto. A língua tem essa estrutura do sujeito, do verbo e do objeto. A gente começou a falar um pouco dessa questão do sujeito e do predicado, não é isso? O sujeito junto com o predicado. E agora a gente começou a falar sobre o sujeito, né? Falamos sobre o sujeito simples, sujeito composto, falamos sobre o sujeito determinado e indeterminado também. Falamos sobre o sujeito indeterminado também. Agora, o que acontece? O sujeito indeterminado tem uma particularidade que a gente precisa falar sobre ela também. Que ela traz muita confusão na cabeça das pessoas. Quer ver, por exemplo, o que é que traz muito problema na cabeça das pessoas no estudo do sujeito indeterminado? A partícula ser, né? Muita gente não consegue identificar o ser sendo um índice de indeterminação do sujeito ou ser como uma partícula apassivadora. Caraca, o que esse maluco tá falando aí? Você deve estar vendo, quando for ver o vídeo, vai falar assim, o que esse cara tá falando, meu Deus? Vamos lá, juntos e precisos. Olha só, vou te dar um exemplo na nossa máscara do Covid-19. Vendem-se casas, precisa-se de motorista. Ou precisa-se de motoristas. Vendem-se casa ou precisa-se de motorista ou de motoristas. Beleza, nós temos aqui duas sentenças. Correto, meus amigos? Vendem-se casas e precisa-se de motorista. Beleza. O que há de comum nessas duas sentenças? Isso mesmo. A partícula C, olha só, a partícula C aqui, a partícula C aqui, ó. Temos duas partículas C. A minha pergunta, a pergunta que vale um pão de queijo nesta manhã com café bem quentinho, gostoso. Eu sei que você já tomou seu café. A minha pergunta é se nós temos duas partículas C. Elas são iguais? Elas trazem a mesma mensagem? Elas trazem a mesma informação? Veremos. Olha só, vendem-se casas. Se eu chegar para você e falar assim... Tô com sede, galera, desculpa. Se eu chegar para você e falar assim... Tem como extrair o sujeito dessa frase? Vendem-se casas? Vamos lá. Será que nessa sentença, vendem-se casas, se eu mudar se eu mudar essa forma dessa sentença, traz ela para uma voz passiva, né? Uma voz passiva. Casas são vendidas. Se eu colocar, vou escrever aqui para ficar mais visual. Se eu colocar aqui, ó, no vendem-se casas e colocar assim, ó. Casas são Casas são vendidas. Beleza. Vamos lá, vamos juntos. Vamos fazer a análise sintática disso aqui. Casas são vendidas.
Quem é que são vendidas? As casas. Então as casas, né? Casas é o nosso querido sujeito, né? Como a gente já aprendeu a fazer nos outros vídeos. Qual o núcleo desse sujeito? As próprias casas. Então, se tem um núcleo só, sujeito é simples. Isso mesmo. Já aprendemos isso no vídeo passado. Se tem dois núcleos, sujeito é composto. Dois ou mais núcleos, sujeito é composto. Se tem um núcleo só, sujeito simples. Casas são vendidas, né? Então, esses são vendidas, como a gente sempre faz aqui, pedir para vocês fazer a análise sintática dessa forma, o são vendidas é o nosso predicado. Certo? Certo, é o nosso predicado. Qual o núcleo desse predicado? Qual o núcleo desse predicado? Agora que eu quero ver. São vendidas. Qual a informação importante aqui? Que elas são ou vendidas? Vendidas. Então, se elas foram vendidas, a informação mais importante, o núcleo do predicado, vendidas. Certo? Certo. Certíssimo. O verbo é o verbo ser. Esse verbo. Que tipo de verbo é esse? O verbo ser. É o verbo de ligação, né? Ele não tem trânsito, não exerce nenhum trânsito. As casas vendidas, né? Então, ele existe para fazer essa ligação entre casas e o predicativo do sujeito, que é o vendidas, certo? Então, olha só. Nessa análise sintática que a gente acabou de fazer aqui, a gente pode identificar o sujeito aqui, ó. Tá aqui o sujeito, ó. Casas são vendidas. O sujeito é simples porque ele tem um núcleo só. O predicado, esse é um predicado nominal. Por quê? Porque vendidas é que é a palavra mais importante desse predicado aqui. E, na verdade, esse vendidas aqui é o predicativo de casas aqui, porque é um verbo de ligação. Então, beleza. Então, eu posso dizer para vocês aqui que vendem-se casas, que o sujeito aqui é casas. Casas são vendidas, certo? Certo. Então isso aqui, esse C aqui, ele não é um índice de indeterminação do sujeito, porque eu já mostrei para vocês quem é o sujeito aqui, ó, casas, certo? Quando você transforma para voz passiva, o sujeito é casas. Quando você transforma para voz ativa, o sujeito continua sendo também o sujeito, continua sendo casas, certo? Certo. Então vamos para de baixo. Precisa-se de motoristas. Eu não posso, é agramatical, eu escrever, por exemplo, motoristas, ou motorista, né? Motorista são precisado, ou preciso. Botar o ato para ficar mais bonitinho no particípio, né? Que é ado, ido. Motoristas são precisado. Essa frase, ela é agramatical, ela não é reconhecida pela gramática. Se não é reconhecida pela gramática, eu não posso afirmar que motorista é o sujeito. Se eu não posso afirmar que o motorista é o sujeito, então esse C aqui, esse aqui, não é idêntico a esse de cima. Esse C aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Quando eu coloco essa frase, precisa-se de motorista, eu entendo que motorista não é ajuda. Precisa-se de motorista. Não tem sujeito essa frase. Essa aqui não tem. É diferente dessa, ó. Vendem-se casas. Ou vende-se casas. Tanto é que é o sujeito, que olha só, eu posso falar vende-se casa e vendem-se casas. Aqui eu não posso. Aqui eu posso falar, ó, precisa-se de motoristas. Olha só como não há uma combinação entre verbo e sujeito, entre sujeito e verbo. Aqui em cima existe. Então aqui, ó, essa partícula aqui é a passivadora e a de baixo é o índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito determinado, sujeito indeterminado. Nós já falamos sobre todos esses sujeitos. E agora nós vamos falar de sujeito inexistente, sujeito oculto, desinencial e elíptico. Próximo vídeo. Já estamos aqui. Um abraço. Fui. Português em 10 minutos.